Eu só trouxe algumas coisas de evidência que eu vou falar da minha experiência, que eu trabalho com um grupo da Fibro, mais ou menos uns 30 anos. Então, a dificuldade que eu encontro em fazer o diagnóstico de fibromialgia, tá bem? Apesar de todos os critérios, eu quero mostrar algumas coisas. Bom, não sei, acho que a grande maioria tem recebido pacientes com diagnóstico de síndrome fibromialgica, isto é, foi super diagnosticado. Então, paciente que tem dores em mais do que 3 partes do corpo é considerada como fibromialgia, vem com esse diagnóstico. E o que nós estamos observando é que no ambulatório a gente observa várias coisas diferentes. Como a fibromialgia é um grupo muito heterogêneo, segundo o Turk fez um trabalho usando um questionário de MMPI, ele mostrou que o quadro clínico é muito diferente. Tem pessoas que têm pouca dor e a parte psicológica bem pouca, enquanto aqueles têm uma doença já psiquiátrica associada. Então, o grupo muito heterogêneo é muito difícil de ser avaliado e tratado. E para você fazer um trabalho e homogeneizar essa amostra é muito difícil. Então, a fibromialgia ou síndrome fibromialgica? O termo fibromialgia foi dado esse nome pelo Yunus para fazer o critério de classificação do Colégio Americano de Reumatologia de 1990. E, pela classificação internacional de doença, o código é M79.7. Esse termo, síndrome fibromialgica, ao invés de síndrome de fibromialgia, foi feito porque caracteriza pela vários grupos de sintomas que vai indicar uma condição, um distúrbio psicológico ou uma outra condição anormal. A síndrome fibromialgica, então, ela é definida como paciente que queixa de dor musculoesquelética generalizada e crônica, associada à fadiga, rigidez matinal, alteração do sono e do humor, e presença desses pontos dolorosos denominados tender points. Ela é atribuída à amplificação da percepção da dor e por sensibilização central. Então, o critério de 1990, ele diz o quê? Que tem que ter a história clínica, com essas dores musculares difusas, com todos esses pontos avaliados, que foram feitos consenso geral, e observaram que esses pontos eram os melhores. Então, história de dor durante mais de 3 meses e exame físico em 11 desses 18 pontos dolorosos, que tem uma sensibilidade de 88,4% e especificidade de 81,1%. Posteriormente, como esse primeiro critério só foi considerado os pontos dolorosos, isto é, só dor, então, depois de 20 anos, criaram então, esse critério preliminar para diagnóstico da fibromialgia, de 2010. E aqui, então, eles criaram esse índice de dor difusa e mais score de gravidade de sintomas, que seria essa índice de dor maior ou igual a 7, mais a escala de gravidade de sintomas, mais ou menos 5, ou índice de dor difusa, 3 a 6, mais esse score de gravidade de sintomas. Então, quais seriam esses índices de dor difusa? Foi feito um trabalho por Wolff. Ele mandou um e-mail para verificar, fazer essa escala regional de dor. Mandou para 12.799 pacientes, dando um mapa como esse, perguntando quais os locais da dor que o paciente sentia. E, com isso, ele fez o score total, e observou que esse índice de dor difusa seria entre 0 a 19. O paciente marcaria onde dói. Vocês observam bem que não é na articulação, e sim na parte muscular, cintura escapular, braço, antebraço, quadril, na região do glúteo, coxa, perna, mandíbula. A mandíbula ela não era considerada no Colégio Americano de Reumatologia, e usaram, então, esse critério para fazer esse segundo critério preliminar para o diagnóstico. O primeiro era a classificação. O primeiro do Colégio Americano de 1990 foi utilizado para fazer a pesquisa, e nesse outro estão querendo fazer o diagnóstico. Nesse critério, eles levaram em conta, então, os sintomas de gravidade que os pacientes que sentem. Então, quais são esses sintomas de score de gravidade de sintomas? São esses 3 principais: a fadiga, as alterações cognitivas, memória e concentração, o sono não reparador e os sintomas somáticos, que tem mais ou menos 41 sintomas, que cada um, se alguém fizer a avaliação, vai ter tudo isso. E pode estar graduado em 0, 1, 2 e 3. A soma dela pode dar 3, 4, 12. De 0, então, esse score seria de 0 a 12. Juntando aqueles outros 2, então, daria assim, para fazer o diagnóstico de síndrome fibromialgica, seria 12, pelo Colégio Americano. Porém, agora, em
2013, foi feito o questionário usando esse critério, e usando, então, esse tipo de questionário, e acrescentar alguma coisa mais simples, como esse daqui. Esse é o critério que ele coloca como diagnóstico de fibromialgia, maior ou igual a 13, que ele usou com o TOF 13. Então, ele pega todos esses lugares onde o paciente queixa de dor e conta se tem de 0 a 19. E aqui é o grau de sintomas, de gravidade de sintomas que ele tem. Somando isso e mais isso, ele pode, dando maior ou igual a 13, então faz o diagnóstico de fibromialgia. Então, esse é o que está fazendo. Então, saiu um trabalho agora falando sobre diagnóstico e como fazer o diagnóstico diferencial. Foi feito pelo Hauser e Wolff, e eles fizeram, então, algumas coisas para as pessoas que é médico como é que é? Que trabalham na UBS, seria, por exemplo. Então, como é que ele faria, então? Como é que a gente vai avaliar os pacientes que têm síndrome fibromialgia? O paciente que tem dor crônica generalizada, que é característica da fibro, e ela pode ser avaliada por um diagrama de dor. Então, você coloca um boneco e pede para o paciente desenhar. Tem uns que desenham o corpo todo, tem outros que desenham parte do corpo. Existe um outro trabalho, que é da psicossomática, onde ele mostra o desenho das pessoas que têm alteração somatoforme. Então, aquelas pacientes que têm desenho somatoforme, elas pintam o desenho, eles fazem um risco fora da pele, dá a impressão que... Então, o desenho é totalmente diferente do que a gente vê normalmente, das pessoas que pintariam no corpo. Aqueles que tinham dor mais nociceptiva, eles desenhavam exatamente, faziam um círculo exatamente onde tinha dor. Então, para ele fez um trabalho mostrando o que é dor nociceptiva e aquele que tem uma dor muito mais supratentorial. E, com isso, ele tinha uma especificidade e sensibilidade muito grande, então... Você pode, se você tem uma dúvida, você pode colocar esse desenho, pedir para ele desenhar e comparar os resultados com esse quadro. Aí você pode dizer mais ou menos como é que a paciente é. Então, bom, esse critério já está falando, que é aquele que já foi falado. Então, agora, pelo Colégio Americano de Reumatologia de 2010, então, é aquele que eu falei agora. E as recomendações para fazer a investigação diagnóstica inicial desses doentes na atenção primária e especializada. Tem que fazer uma anamnese, verificar se tem dor nos últimos 3 meses, rastrear toda essa dor do corpo, preencher um diagrama, ver essa escala de gravidade de sintoma, que é fadiga, sono não reparador, fadiga, sono e alterações cognitivas, e verificar também todos os tipos de medicamentos que foi utilizada pelos doentes. Uma vez que ela tem artralgia, mialgia e fadiga, então tem que verificar se não tem um efeito colateral dessas medicações. No exame físico, incluir, então, o exame ortopédico e neurológico. Esse é o diagnóstico de diferença da dor crônica generalizada. A gente já pegou o paciente com queixa de dor importante e fazia uso de estatina. O paciente que tinha colesterol elevado fazia o uso de estatina e o excesso disso causava aquela dor muscular, uma mialgia. Já peguei paciente com hepatite crônica, doença do celíaco, paciente com uma queixa de dor no ombro, inclusive era médica, ela, na época de fazer doutorado, foi fazer ginástica na piscina, depois disso começou com uma dor no ombro, essa dor não melhorava, passou pela ortopedia, fez tudo que é exame, tudo negativo, e aí, quando pediu o exame de hemograma, ela estava com uma hemoglobina muito baixa. Aí eu perguntei o que ela tinha, foi investigar o que era a doença do celíaco que ela tinha. Então, tratando essa parte, né, diminuindo o glúten na alimentação dela, já resolveu o problema dela. Então, é importante não só fazer a história clínica, mas também investigar com os exames laboratoriais e afastar todas essas patologias que podem estar associadas. Então, a deficiência de vitamina D também é outra coisa que pode ocorrer, a osteoporose, segundo eles, e as doenças neurológicas também. E as drogas que podem ocasionar essas miopatias. Isso aqui eu achei nesse trabalho do Hauser e Wolff. E os exames complementares recomendados para verificar se não tem alguma outra patologia na atenção primária, o VHS, proteína C reativa, hemograma, para ver se não tem uma polimialgia reumática ou afastar artrite reumatoide, pedir um CPK para afastar uma miopatia,
dosagem de cálcio para ver se não tem hipercalcemia, T4 livre TSH para ver se não tem hipotireoidismo. Sempre fazer uma suspeita clínica de outras condições. Se tiver uma artralgia, então solicitar raio-x de imagem, exame de imagem, se for necessário. Agora, se não tiver sinais clínicos, não se recomenda o uso de teste de anticorpos do lúpus e da artrite reumatoide, senão vai confundir. O diagnóstico final, então, é usar ou o critério do Colégio Americano de 1990 ou de 2010. E rastrear todas as outras síndromes somáticas funcionais. E a restrição da atividade diária também é importante. E questionar principalmente isso, que é os problemas atuais psicossociais do trabalho e relações pessoais, que são selecionadas, então, para ansiedade e depressão. Então, para fazer um questionário simples, para ver se o paciente tem algum problema de ansiedade e depressão, esse foi o questionário que ele sugere, fazendo essas 4 perguntas, e com isso fazer um rastreamento se tem ansiedade ou depressão. Esses pacientes, geralmente, quando têm restrições nas funções diárias e problemas psicossociais graves, ela tem que ser encaminhada para a medicina somática, psicológica ou, então, psiquiatria. No nosso ambulatório, quando eu tenho dúvida, eu já passo direto para a psiquiatra, porque se vier um bipolar e eu der um antidepressivo, ela vai tomar para o outro lado. Então, sempre eu solicito alguma avaliação da psiquiatra para evitar qualquer problema. E, dentre os doentes que têm fibromialgia e que procuram seguro social, afastamento, 38,4% eles recebem seguro social por incapacidade, segundo esse autor. O nível de angústia polissimática é muito alto nesses doentes. E paciente que tem síndrome fibromialgica associada à artrite reumatoide, ou então a osteoartrose, eles recebem seguro saúde de 56% e 42,4%, respectivamente. Então, quase que 50% desses pacientes recebem seguro saúde. Os melhores preditores de incapacidade para o trabalho são os variáveis de estado funcional. Então, o ideal seria fazer aquele questionário de incapacidade, que é o HAQ, que é o Health Assessment Questionnaire. Com esse questionário, você consegue rastrear para ver se é um paciente que tem propensão, tem uma predição maior para dores mais importantes. Então, concluindo, os novos critérios diagnósticos eles não precisam ser feitos pelo reumatologista, você pode fazer desde que siga um critério. O diagnóstico é fácil, na maioria dos doentes, mas precisa verificar se não tem outras doenças associadas. E a avaliação do reumatologista se tiver uma doença reumática inflamatória ou então algum outro diagnóstico concomitante. Obrigada.